Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós iremos hoje, dia 3 de setembro, meditar o Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tome a sua palavra, tome a sua Sagrada Escritura e vamos juntos ler juntos o Evangelho de hoje, que a Igreja nos presenteia, para deixarmos com que essa palavra ela adentre em nossos corações, realizando em nós uma obra nova. O Evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 5, versículo do 33 ao 39. Pegue a sua palavra, pegue a sua Sagrada Escritura, a sua Bíblia, e vamos juntos ler o Evangelho, a palavra que a Igreja nos dá nesse dia. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. O vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, essa palavra que a Igreja nos presenteia nesse dia, que a Igreja vai nos dar, vai nos trazer para nós meditarmos, ruminarmos, e aqui eu queria fazer um convite a você. Não deixe que essa palavra ela seja um alimento para você pontual no seu dia. Não permita que essa palavra ela venha ao seu encontro somente uma vez por dia. Você que medita, você que escuta a Palavra Encarnada pela manhã, procure escutar novamente à tarde, se não outras meditações que existem aí pelas redes sociais, para que essa palavra ela se encarne, vá se encarnando no seu dia a dia, vá tomando espaço na sua vida, no seu dia a dia. E esse Evangelho, essa palavra, como o Papa Francisco bem nos alerta, precisa estar em contato conosco durante todo o nosso dia. E ele vai fazer uma comparação. Imagina se nós pegássemos as Sagradas Escrituras, a mesma quantidade de vezes que tomamos o nosso celular e abrimos aquela tela. Imagina como o nosso coração seria forjado, transformado, moldado e mudado pela palavra de Deus. Então deixemos que essa palavra ela faça parte da nossa vida. E nós entramos, propriamente nesse Evangelho exatamente nisso, porque o Senhor ele vai nos chamar a atenção no iniciozinho, na primeira parte desse Evangelho. O noivo está em nosso meio. O noivo está em nosso meio. Ele é o noivo. Jesus é o noivo. É necessário que nós entendamos essa presença de Jesus em nosso meio, essa presença do Cristo que subiu aos céus, mas deixou a presença do Espírito junto a nós. Jesus, quando ele diz que o noivo será tirado, ele está remetendo à sua ascensão aos céus. Ele está desde já falando que será tirado do meio dos seus, e aí sim é necessário o jejum, é necessária a intensificação das orações, porque o Senhor ele vai dizer a demônios que só com jejum e oração nós conseguiremos expulsá-los. Há pecados em nós, há necessidade de conversão em nós, que somente com jejum e oração. O Senhor ele foi tirado do nosso meio. Lógico que ele está em nosso meio, presente na sua igreja, presente na comunhão, na unidade, na Eucaristia, os sacramentos. Tudo isso é a presença do Senhor em nosso meio. Mas Jesus aqui ele fala dessa subida dele aos céus. Ele fala dessa ausência dele em nosso meio, como ele vivia no seu tempo, em meio aos seus apóstolos. Porque os fariseus, eles se prendiam muito às ideias terrenas,
Os fariseus, eles olhavam e viam os discípulos de João que jejuavam e rezavam e oravam, e via os discípulos de Jesus que comiam e bebiam e ficavam presos nessas pequenas coisas. E Jesus precisava ensinar aqueles homens a ter um outro olhar, a ter um olhar para o céu, a ter um olhar para a eternidade, a não ficar com o seu olhar preso naquilo que viviam fazendo, nem ficar com o olhar preso no que é terreno, ficar com o olhar preso em pequenas atitudes. Eram homens que seguiam o exemplo de João Batista e homens que seguiam o exemplo de Jesus. Mas nós não podemos olhar para as duas realidades e dizer aonde Deus está presente ou não. Vamos dizer que em João Batista o Senhor não estava presente, a vontade de Deus não estava presente em João Batista. Não há homem maior, não há homem nascido de ventre de mulher maior do que João Batista. O precursor, aquele que o Senhor escolheu, que foi santificado no ventre de sua mãe para apontar eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o próprio Deus, Ele é o próprio Cordeiro, Ele é o Senhor, o Alfa e o Ômega, o Logos, o princípio e o fim. Ele é o reino de Deus instaurado em nosso meio. E esse reino permanece pela ação do Espírito, pela ação da igreja, pela ação dos apóstolos, pela ação dos discípulos. Ele permanece pela pregação, pelos sacramentos. E como nós estamos experienciando esse reino no nosso dia a dia? Por isso que eu comecei falando e pedindo para que nós permitíssemos que a palavra ela fizesse parte da nossa vida durante todo o nosso dia, não somente em um momento único, como se nós fôssemos somente nos alimentar uma vez por dia. Nós tomamos café, almoçamos e jantamos, pelo menos, quando não existe ali um lanche ou alguma coisa entre uma refeição e outra. Por que que a palavra de Deus é um alimento que nós damos à nossa alma somente uma vez por dia? Nós colocamos a nossa alma em jejum e muitas das vezes a nossa alma ela vai ali sucumbir, ela vai enfraquecer, porque nós não damos o alimento necessário para ela se fortalecer. O homem novo é aquele homem que se deixa ser moldado pelo Espírito, moldado pela palavra, que se deixa sempre ser interpelado, ser questionado. Se nós não nos debruçamos sobre a palavra de Deus, porque dizemos que não temos tempo, porque dizemos que muitas das vezes outras coisas que nos ocupam, mas eu queria trazer uma reflexão um pouco mais profunda na raiz do nosso coração, da nossa identidade. Será se eu não me debruço sobre a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela me questiona, ela me interpela, ela me convida à conversão e exige de mim mudança? E eu não quero fazer esse movimento porque eu estou acomodado? Porque eu estou acomodado. E nesse comodismo, nessa acomodação, nesse odre velho, nós não conseguimos, de nenhuma forma, viver a experiência de permitir com que esse vinho novo ele seja derramado sobre a nossa vida. Vinho novo em odres novos. E aí lembra aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Precisamos nascer de novo. Precisamos nascer do Espírito. Precisamos ser mudados, modificados e transformados pelo Espírito de Deus para sermos odres novos. Para que haja necessidade de esses remendos que precisam ser realizados em nós serem frutos da graça do Espírito Santo. Não adianta tirar remendo de roupa nova. Primeiro, quem é louco de rasgar uma roupa nova para tirar um retalho de uma roupa nova para colocar um remendo numa roupa velha? Isso não tem lógica. Por que que nós queremos sempre remendar esse homem velho para que mantenha ele de alguma forma uma aparência? Enquanto o Senhor nos convida a crucificar esse homem velho, a morrer, a mortificar, a matar esse homem velho, literalmente, para que o homem novo ele apareça. Homem novo que tem suas marcas, tem suas chagas, porque o Senhor, quando ressuscitou, o homem novo em Cristo Jesus, ressuscitado, ele ressuscitou com as marcas da cruz. Mas era um homem novo, tanto que não foi reconhecido pelos seus. Homens e mulheres que caminhavam junto de Jesus todos os dias e não conseguiram reconhecer o ressuscitado, porque o ressuscitado era o homem novo. Então, meus irmãos, nós precisamos nos deixar moldar por essa palavra, moldar pelo Espírito Santo, moldar pela graça de Deus, para que esse homem novo, ele verdadeiramente apareça em nós, para que esse homem novo, ele verdadeiramente se faça presente em nós, para que esse homem novo apareça.
E não seja eu a aparecer, não seja o meu homem velho com as minhas vontades, meus desejos, meus quereres, mas sim o Cristo ressuscitado. Nós somos convidados a nos configurar a esse Cristo ressuscitado. Somos convidados a nos configurar a esse Jesus que passou pela cruz, mas a força da ressurreição o tornou um homem novo. Nós somos convidados a nos configurar a esse Cristo. E essa configuração exige como obra e graça do Espírito Santo. Quem renova os odres, quem faz esse odre velho aqui ser um odre novo para receber o vinho novo, é o Espírito Santo. É a nossa vida de oração, é se debruçar sobre a palavra de Deus, são os sacramentos, é o jejum, é a oração, é a confissão, é a Eucaristia, é a Santa Missa. Tudo isso, a força e a graça do Espírito Santo agindo na minha vida, é que vai gerar em mim esse homem novo. Sem isso, meus irmãos, nós permaneceremos odres velhos, e quando o vinho novo for derramado, esse odre aqui ele vai se quebrar, e vai se perder o vinho e o odre. Que nós não permitamos que a graça de Deus, que é esse vinho novo, seja derramado nesses odres ainda não renovados. Permitamos que o Espírito Santo ele nos renove, ele nos transforme, nos faça homens novos. Que a graça de Deus esteja conosco, que a força do ressuscitado ressuscite, renove, restaure a nossa vida e transforme esses odres velhos em odres novos. Para que o vinho novo seja derramado em abundância, que o vinho novo seja derramado em uma medida calcada e transbordante, como diz o Evangelho, e transborde em nós para gerar vida nova naqueles que estão ao nosso redor. Porque somente ao encher e transbordar esse odre é que a vida nova ela alcançará aqueles que estão ao meu lado. Porque esse odre não vai se encher somente para ele ficar cheio e se exaltar porque está cheio. Mas é necessário que esse vinho novo transborde e alcance todos aqueles que estão ao nosso redor. A vida nova não é somente para mim, mas é para os outros. Os nossos irmãos estão ao nosso redor, necessitando desse vinho novo, desse transbordar, dessa graça, dessa efusão do Espírito Santo que brota do nosso coração. Vamos permitir que o Espírito ele haja em nós. Vamos permitir que o Espírito Santo faça de nós instrumentos da graça dele. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem em paz, Deus abençoe e não esqueçam, nos alimentemos do alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.